E atenção, pessoal, mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 187 e a temática de hoje é Não Entendemos o Mal. Não entendemos o mal? Pois é, cara, vamos lá, né? Sem mais delongas. Vai ser complexo e eu duvido que a gente consiga matar em um episódio só tudo que a gente tem para falar sobre isso. Mesmo porque a gente já tangenciamos esse assunto em outras oportunidades. E eu acho que ele vai dar muito pano para manga. Então, já preparando vocês também aqui, que a gente não vai conseguir esgotar esse assunto. Bom, quase. Acho que nenhum a gente consegue esgotar, mas esse em particular eu acho que vai dar trabalho. Então, eu vou falar de onde que veio essa inspiração e depois eu já começo fazendo os meus comentários. Confesso que é bastante complexo, mas também desafiador. Então, vamos lá. Bom, a temática eu tirei de um short, de um vídeo, de uma entrevista do Bernardo Kestrow, uma parte curta. Eu não assisti a entrevista inteira, mas só um shortzinho, e ele pegou na veia, sabe? Quando você fala, putz, é isso. Que é sobre esse aspecto do mal e a gente fugir da temática como se fosse uma virtude, né? Eu não entendo isso, eu não quero entender, não me coloque em contato com isso. Né, as pessoas baterem no peito pelo fato de não entenderem do que se trata o mal, geralmente as pessoas mais puritanas, mais moralistas, etc. Né? Então, foi a partir desse vídeo, eu vou colocar inclusive aqui embaixo, tá, do texto descritivo aqui, o link para vocês depois assistirem, um short, é super rapidinho, mas através dessa primeira inspiração, eu comecei a escrever e veio várias coisas na minha cabeça, inclusive coisas que são de cunho pessoal, né? A minha própria experiência sobre o assunto. Então, eu vou pedir permissão a você para que eu faça uma espécie de um retrospecto em relação a isso, porque eu acho que dá para pegar também um mote a partir daí, depois a gente volta para o aspecto que o Bernardo Kestrow salientou. O que você acha? Combinado. Beleza? Vamos nessa. Vamos lá, então. Eu acho que, assim, o tema, né, Não Entendemos o Mal, ele acaba recaindo em várias questões que têm muito a ver com a minha própria vida. Porque durante muito tempo eu não acreditava nessa questão do mal como uma força transcendental, uma força que se encontra além do ser humano, ou seja, o aspecto mais transpessoal do mal, né? Eu achava que isso era uma besteira, enfim, coisas de pessoas incautas, primitivas, que acreditam, né, em coisas como o diabo, né, seres mitológicos, que até então, para mim, não faziam sentido algum. Então, por muito tempo, eu simplesmente ignorei, deixei isso de lado. Porém, a vida ensina, né? Então, eu fui obrigado a mudar ao longo do tempo, de acordo com as minhas próprias vivências, a reconsiderar isso de uma maneira bastante forte, e cada vez mais isso tem se consolidado com essa percepção, né? Então, eu acho que é legal a gente primeiro definir, né? Eu, pelo menos, vou definir aqui o que eu acho o que seria o mal, né? O conceitual, o mal em um primeiro momento, e já vou querer cair num outro aspecto do mal, que é o aspecto transpessoal dele, porque, enfim, eu acho que vai facilitar a nossa conversa, senão a gente vai ter que esmiuçar muita coisa e a gente vai acabar perdendo muito tempo. Que é o seguinte raciocínio. Se a gente parte da premissa de que o universo é mental, né, como a gente vem, né, há tantos episódios falando sobre isso, né, a raiz de tudo ela é subjetiva. A raiz de tudo ela se encontra num universo transpessoal, consciencial, e nós aqui somos simplesmente uma aparência dissociativa, né? Eu, como uma aparência dissociativa de um dos incontáveis aspectos que a mente universal se manifesta, assim como você também, e outras infinidades de criaturas. Então, partindo desse princípio, se tudo tem uma origem no universo subjetivo, o mal também teria que ter. E o que eu defino como mal? Qualquer aspecto destrutivo, comportamento violento, que tem como objetivo simplesmente destruir e não construir. Criar vales ao invés de pontes. Né? Então, eu entendo o mal como isso. A ignorância também não deixa de ser, né, uma forma de você isolar, separar, criar esses vales ao invés das pontes. Então, eu acho que o primeiro aspecto, e isso até
para mim era difícil considerar como real, é reconhecer que o mal existe aqui no universo físico. Né? Então, como é que a gente vê isso? Violência, abusos, traumas, enfim, uma infinidade de comportamentos beligerantes, guerras, assassinatos, chacinas e por aí vai. Então, assim, no universo, no plano objetivo, só não reconhece quem, né, não quer ver. Então, mais uma vez, apelando para essa ideia de que se o universo realmente é mental, o que nós estamos vendo ali como um aspecto destruidor, ou maléfico, ou maligno, é simplesmente a aparência de algo muito maior que se encontra para além do universo físico. Tá? Então, acho que esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de já passar para você, para depois, a partir daí, a gente retomar. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Falei demais. Não, acho que é por aí. Como sempre, brilhante introdução. Muito obrigado. Bom, primeiro, eu concordo com você. A gente precisa conceituar, como a gente fez agora, em que circunstância nós vamos discutir esse tema, porque ele é vasto e dá margem para outros tipos de conceitos. E dentro desse conceito que a gente começar a trabalhar, a gente tenta esmiuçar o mais possível ali, porque senão a gente vai para fora. Né? Então, vou a partir desse princípio. Comentários. Quando você diz que a gente é uma aparência, eu entendo o que você quer dizer. Eu prefiro dizer que a gente é uma representação nessas coordenadas de espaço-tempo. É a mesma coisa e não é, mas acho que você entende. Quando você fala da questão da destruição, eu também concordo, eu acho que ninguém duvida disso. O que eu ainda não resolvi está inscrito no código-fonte do profundo nessas coordenadas de espaço-tempo. Então, talvez faça parte de todo esse processo. Existe uma pulsão eu acredito hoje, eu sinto, não só acredito, eu sinto que existe uma pulsão evolutiva, consciencial, organizacional, contra-entrópica. Ela quer, que é a força do amor, que alguns filósofos e alguns adeptos das tradições chamam de ágape, é a força que vem para lá. E existe o Thanatos, que seria essa força ao contrário, a força da morte, de destruição e tal. Eu acho que elas podem trabalhar em harmonia, digamos assim, dependendo de como for analisar. No plano físico, está claro e definitivo que não existe harmonia aí. A destruição é provocada por inveja, ciúme, uma série de coisas que acho que a gente vai trazer para cá. O que me ocorreu quando você estava falando era um dos conceitos acho que era do Schumpeter, um famoso economista, me esqueci o nome dele, que ele chama de destruição criativa em aspectos da economia. Quer dizer o quê? Que quando existe, por exemplo, uma nova tecnologia, o telefone, a internet, ela vai destruir uma série de empregos, estruturas, mas vai dar vazão à criação de uma série de outras coisas. Então, o que, em princípio, era um mal para uma série de pessoas, acaba se mostrando um bem para uma série de outras circunstâncias, né? O que eu quero dizer valeria a pena também lembrar que, usando a analogia da figura do I Ching, do Yin Yang, está ali no bem existe o mal e no mal existe o bem, e hoje a gente vai conversar sobre essa parte que a gente chama de mal. O bem a gente sabe por antagonismo, até porque essa polaridade existe, só não existe a polaridade no profundo, na consciência cósmica. Um passo além disso, existe a polaridade. Se existe o bem, que é facilmente reconhecível, aí eu estou contigo. Também existe o mal, que também é facilmente reconhecível. Né? Legal. Concordo com tudo. Inclusive, nem discordo do que você falou da representação. Tá? Não, mas só nomes, é claro. Isso, nomes para a gente dar para a mesma coisa. Né? Tá, vamos lá. De que forma que a gente pode pegar a partir daí? Eu acho assim, se a gente for analisar, pegando um gancho do que você falou, se a gente for analisar o mal como uma das forças, uma das polaridades que se encontram presumivelmente anteriormente à nossa existência, digamos assim, aquilo que ocorre em um nível local, não necessariamente por causa do que você falou da consciência cósmica ou do algoritmo original estar ali já no código-fonte, essas duas forças, essas duas polaridades, de repente, não condiz com o que existe para além da percepção local do que está acontecendo. O que quero dizer com isso? Quando eu falo mal, eu estou me
posicionando em relação ao aspecto mais imediato, tá? Ou seja, o aspecto local. Ou seja, se você sair daqui na rua, por exemplo, se deparar com alguém, essa pessoa te atacar, literalmente partir para cima de você e te ferir ou até te matar, do ponto de vista local, é o mal propriamente dito. Ali você vai estar lutando pela sua sobrevivência, quem for mais forte vai vencer. Então, é nesse sentido, né? Você, como uma pessoa inocente, está caminhando por ali e passa por esse tipo de situação. É esse mal que eu me refiro num primeiro momento, tá? Tanto é que depois eu vou dar um exemplo que está no descritivo, né? Das coisas mais horrendas que, infelizmente, ainda nós vemos. Porém, se a gente for colocar ingredientes como karma, tanto individual quanto coletivo, situação do planeta, situação da sociedade, e for ampliando, muito provavelmente no aspecto mais macrocósmico, esse mal tão localizado, ele se dilui numa razão maior. Então, aí eu concordo contigo. Mas não seria esse o meu enfoque nessa noite. Eu quero me referir a esse aspecto mais imediato, porque é nesse imediatismo que acontecem muitas... não vou dizer assim... tem muita ignorância envolvida, na verdade, né? Então, fazendo essa consideração, acho que é legal a gente, a partir daí... Concordo. Você pegou, concordo, né? Peguei, e é uma coisa que eu ia te propor. Vamos falar deste conceito nessas coordenadas de espaço-tempo. Até porque, abrindo, como você fez o exemplo agora, ampliando e indo para o macro, usando conceitos como karma, etc., eles começam a ser muito volúveis. A gente precisa, nem todo mundo, a gente não sabe como funciona. A gente sabe que eles existem, mas não sabe como funciona. A gente intui, a gente especula, né? Agora, com relação à realidade, talvez essa que a gente está aqui é a possibilidade que a gente tem menos de especular, porque a gente vivencia isso. E aí volta para o tema. Vamos tentar entender por que isso acontece? Onde está isso? Como ele se imiscui? Como ele escapa? Como é que a gente lida com ele individualmente ou socialmente, né? E concordo contigo e até reforço o tema, porque, dada a sua complexidade, a gente não o entende. Exatamente. Mas vamos lá, então, né? Vamos para o desafio. Eu acho que um dos primeiros aspectos, então, voltando àquilo que o Bernardo Kastrup menciona no vídeo, é muito comum a gente pegar as pessoas mais moralistas, né, as pessoas que seguem uma religião específica, não importa qual religião, não interessa, mas as pessoas que possuem uma questão moral muito bem delimitada, elas tendem isso estou falando assim do aspecto mais exacerbado, tá? Existem nuances, existem, né, entre os extremos, existe muita coisa aí no meio, mas vamos pegar esses casos assim. As pessoas são as primeiras que, diante de uma catástrofe, por exemplo, vão se manifestar do tipo, eu não consigo entender isso, né? Como é que pode uma pessoa cometer um ato tão hediondo como esse, por exemplo, né? E é natural, eu acho que é uma reação natural. Porém, o que o Bernardo Kastrup salienta é o perigo da gente permanecer nessa ignorância, ou seja, e achar, porque eu acho que é uma reação de nojo, né, diante de certas coisas, de certas questões que ocorrem ao nosso redor, que é natural de se pensar, né, de se manter esse distanciamento mesmo, mas a questão é, se manter nesse distanciamento é perigoso, né, do tipo assim, orgulho, bato no peito, não entendo e nunca entenderei e jamais vou querer entender. Por quê? Ao me aproximar desse assunto, ao tentar entender como ele funciona, ao tentar decupar isso em diferentes partes, eu vou me misturar com isso e eu vou ser parte disso, que é justamente o contrário. Da mesma forma, não da mesma forma, mas de forma semelhante às conversas que nós tivemos lá atrás falando sobre o evento da morte. É a morte. Né? Ou seja, não quero falar sobre isso, não quero me envolver, eu não quero saber, porque de alguma maneira eu vou me enroscar com esse assunto e eu vou atrair a morte para mim, né? Então tem muito desse aspecto, eu acho que nessa discussão, e as pessoas simplesmente viram as costas para coisas hediondas. Então, por causa disso, né, como eu coloquei até no texto descritivo, um cidadão de bem que paga os seus impostos, que frequenta a igreja toda semana, muito comumente, por exemplo, nos Estados Unidos, sai numa terça-feira ensolarada, invade uma escola e mata covardemente 20 crianças. É esse o ponto que eu quero pegar, porque quando o mal, entre aspas, é muito bem identificável na figura de uma pessoa
sei lá, que vive na rua, por exemplo, sem menosprezar ninguém que vive na rua, não é isso. Mas, assim, são os rótulos, né, que nós colocamos. Identificamos. A pessoa do mal é aquele que vive à espreita, vive à margem da sociedade, morador de rua. Aquela rotulação bem infantil, né, do que seria o mal. E aí, cara, fica complicado. Por quê? Porque necessariamente você se isenta de responsabilidade sobre isso. Porque, como eu sou diferente, eu sou melhor. Né? Eu não vivo nessas condições. Eu não compartilho desses ideais. Né? Então, você da religião tal, que é diferente de mim, você sim tem culpa. Você sim faz coisas erradas. Eu não, eu estou livre dessa coisa toda. Então, esse isolamento, esse distanciamento daquilo que nós enxergamos como atos maléficos, malignos, acaba deixando essas pessoas vulneráveis, sem defesa alguma. Entendeu? Porque a partir do momento que você não quer se envolver com isso que eu chamo do mal e que nos interessa aqui no assunto em particular, que é difícil falar, que é a questão do aspecto transcendental dessa força, dessa energia, às vezes toma conta de nós de uma forma sutil, de uma forma que ela é insinuada, ela não é direta, ela pega pelas beiradas e quando a pessoa menos espera, pum, toma conta, toma controle. Eu não quero cair na ridicularização de algumas pessoas acharem que isso, de repente você está falando dos aspectos mais extremistas da questão religiosa, que envolve, por exemplo, exorcismo, né? A pessoa ser tomada por forças do mal, e aí isso toma conta do corpo dela. Isso seria o extremo, a forma mais caricata de você interpretar, mas eu quero falar aqui sobre as nuances, as coisas que não são tão óbvias, né? E de como isso pode ser perigoso. Então, vou passar para você, para a gente tentar explorar por aí. Legal. 3 coisas. Eu concordo com você de partida. Essa aversão a querer discutir o tema, a querer encará-lo de frente, é igualzinho ou muito parecido com a aversão à morte, que é o pânico maior, o medo maior que todos nós temos, né? E como está muito vinculado à violência, eu acho que é muito importante isso, acaba sendo o que nos chama a atenção e gera essa sensação de atração e repulsa. O que eu digo isso? Só como uma ilustração, quanto sucesso fazem filmes de terror, filmes de violência, canções, trajes, uma série de coisas. Está em nós e a gente não percebe. Pegando o que você falou do exemplo da pessoa que não quer se envolver e dando outras palavras, é como se ela dissesse, eu nunca agiria assim. Isso. Né? Eu jamais agiria assim. Sem levar em consideração que circunstâncias que a coisa aconteceu, como é que é a vida daquela pessoa, sem saber nada do que está acontecendo ali. E várias vezes, essas pessoas que dizem eu nunca faria isso, em circunstâncias minimamente similares, se transformam em bichos, animais e irreconhecíveis. Tanto é que no direito humano, na própria convenção que a gente tem social, a gente admite como atenuantes certos tipos de barbárie em que a pessoa estava fora de si. Exato. A expressão é interessante, né? O que seria esse fora de si, não é? Por mais que a gente... O racional saiu, foi dar uma volta que e o tomou mal lugar? entrou, o demônio, alguma coisa assim. Então, a gente, de alguma maneira, a gente lida com isso, mas talvez sem encarar de frente ou sem fazer esse aspecto, ou essa discussão profunda que a gente está tentando fazer aqui. Sim. Né? Outra coisa interessante, essa ideia do eu não agiria assim, os meus não agiriam assim, nós somos diferentes dos outros, é clássico daquilo que a gente tem falado sempre. A grande maioria de nós transita muito frequentemente durante a nossa existência em egocentrismo e etnocentrismo. Então é muito difícil. A pessoa não está nem enxergando essa possibilidade de ver como uma terceira pessoa. Que circunstâncias foi aquela que levou aquela pessoa a fazer isso, a agir dessa maneira? Ela nem enxerga isso. E isso é um dos aspectos do que você falou hoje, uma das facetas da ignorância. Que a gente vai ter que aprofundar nisso daí. A ignorância ela não justifica nada, mas ela explica uma série de coisas, dependendo de como a gente a conceitue.
É interessante, porque dá para você expandir esse assunto de várias maneiras diferentes, né? Quando você estava falando, me ocorreu casos extremos, por exemplo, o Talibã, né? Onde, em nome de uma religião ou de uma crença, você comete atos extremos, achando que você entendeu algo que mais ninguém entendeu, né? E com esse aspecto moralista extremamente rígido, né, e literal, né, interpretação literal dos textos sagrados, e você acaba cometendo atos tão violentos, senão até mais violentos do que aqueles que você está criticando, em nome de se manter uma moral ou uma pseudo-ligação com algo maior, ou algo que você acredita que seria maior. E essa é uma das formas do mal se infiltrar, ou seja, em nome de Deus, né? Cruzadas, né? Temos aí exemplos clássicos, né? Eu vou impor algo muito mais violento, muito mais catastrófico e destruidor, né? Porque eu acredito que religiosamente eu estou conectado a algo maior do que eu e mais ninguém sabe disso, e em nome dessa cruzada eu vou espalhar isso tudo, né? Então, essa é uma das formas de manifestação do mal, dessa forma mais sutil, que eu quero dizer que, mesmo dentro de, como posso dizer assim, ambientações religiosas, ou que você acredita que sejam religiosas, o mal pode se filtrar e nadar de braçada ali e, em função disso, cometer ou ocorrerem as mais hediondas desgraças. Em função disso, né? Não faltam historiadores, filósofos e pessoas que dizem que as maiores barbaridades foram perpetradas pelas grandes religiões que pregam o amor, a compreensão e toda essa. Mas, de novo, eu concordo com tudo que você falou e, de novo, eu acho que o aspecto da ignorância tem que ser colocado. Vou tentar fazer um paralelo que me ocorreu enquanto você estava falando, não sei se serei feliz, mas vou tentar. Imagine um tumor cancerígeno. O que é um tumor cancerígeno? Algumas células que passaram por algum tipo de mutação, vou dar minha interpretação teatral. Não estou a fim de cumprir a minha função que era devida, eu vou fazer outras coisas, vou me multiplicar e me alimentar e viver da maneira como eu acho que é. E forma um tumor. Não tenho consciência que se eu crescer demais, eu vou levar o meu hospedeiro à morte. Não, eu só quero viver. Toda criatura viva, um vírus, qualquer criatura viva só quer viver, certo? Sim. Beleza. Nós que temos consciência fazemos o que com o tumor? Temos que extirpá-lo em prol do organismo. O tumor é um mal, eu tenho que extirpá-lo. Eu tenho a consciência, eu, sociedade, corpo, eu tenho que extirpá-lo e eu tiro. Talibã. Eu sei, os líderes do Talibã, eu sei qual é a verdade. E todo mundo que não é, todo mundo que eu considero infiel é um tumor. E se é um tumor, ele tem que ser extirpado. Então ele não vê o mal ali. Ele não está enxergando o mal ali. Isso é o mais incrível. Pois é. Isso é o mais incrível. Ele não vê. E que é uma forma de ignorância também. É isso que eu disse. No fundo, são graus de ignorância. Pois é. Muito interessante. Todas elas, né? E as religiões são essas. Como é que todas partem de pelo menos as monoteístas, todas partem de um Deus supostamente amoroso, todas elas partem de um Deus amoroso, que pregam e lutam contra aquelas que pensam diferente ou que agem diferente. Não admitem a coexistência. Pois é. Impressionante. É impressionante. Bom, deixa eu ver quanto tempo passou. Tempo ainda de sobra. Tá, legal. Eu desvio o assunto. Não desviou não. Eu falei para você, o assunto é bem complexo, bem amplo, né? Tá, agora, voltando à questão da pessoa que não quer ter contato, não quer falar sobre isso, né? Por a gente achar naturalmente hediondo e ruim ficar muito tempo em contato com isso, tem a questão também do filme de terror, que eu acho que eu vou querer voltar aí, é importante, você não cria defesas contra aquilo, porque a todo momento que algo assim acontece, você vira de costas para aquilo. E eu volto a dizer, é uma reação natural. Eu acho que antinatural seria você buscar
pelo menos de forma mais explícita, o contato com isso, certo? Uhum. Porém, existem válvulas de escape, porque, mais uma vez, vamos falar sobre as polaridades, né? O bem e o mal fazem parte de um mesmo contexto cósmico, onde dar escape para isso me parece ser uma forma de você, de alguma maneira, trabalhar com esse mal que até então você jogou para baixo do tapete, que é o quê? Assistindo filmes de terror, por exemplo, onde ali é tudo teatral, né? Tudo uma simulação, ali não tem problema você entrar em contato com aquilo, porque simplesmente é um filme apenas, né? Filmes de guerra. Filmes de guerra, ou seja, vai acabar o filme, você vai embora para sua casa, vai dormir na sua casa bonitinho, né? Vai voltar a rezar, vai voltar a ter a sua vida em sociedade. Então, não tem grandes consequências, né? Então, acho que acaba se manifestando dessa forma também. Mas, enfim, esse é um outro aspecto. Então, voltando à questão da defesa. Então, eu acho que esse é o grande paradigma, né? Como é que você vai se defender de algo se mantendo ignorante sobre esse assunto, né? Não saber o que está acontecendo, né? Então, em um primeiro momento, não, é importante a gente saber o que está acontecendo de fato, porque somente assim, né, por mais que a gente saiba que existem nuances e desdobramentos que estão muito além da nossa capacidade de alcance, estar sempre disposto a entender o que está acontecendo é sempre o melhor caminho, né? E não virar as costas para aquilo que está acontecendo. Então, acho que esse aspecto é importante a gente falar importante. Sabe o que me ocorreu também? Eu entendo a ideia do que você falou no começo do exemplo da pessoa. Eu não faria assim, eu jamais agiria assim, eu não sei como a pessoa age assim, é dos outros. De alguma maneira, isto é uma maneira de interpretar o mal. É como se dissesse, ele é, independente do que ele seja, eu estou além dele, eu sou superior a ele. Eu tenho alguma coisa que me impede, me protege com relação a ele. Seja o meu grupo religioso, seja as minhas crenças, seja a minha estrutura social. Um conceito explícito ou implícito está ali. Por que eu quero dizer isso? Porque se a gente está falando no extremo, no local que eu considero você, um assassinato, uma barbárie e tal. Mas um espancamento de um filho... Sim. Não deixa de ser mal. Ah, mas é corretivo? Autolar. Depende autolar. do que você acha que é corretivo. Autolar. Então, mas isso é relativizado, a gente relativa. Então, o que eu ia dizer é, existem alguns tipos de mal que socialmente e individualmente a gente aceita. Sim. Alguns a gente acha um absurdo, uma barbárie, todo mundo concorda. Mas a gente precisaria ir mais fundo. E para fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo agora, requer o quê? Requer sentar, se olhar, fazer uma avaliação e perceber que nenhum de nós escapa de atitudes maléficas, sejam físicas, mentais, verbais. Poxa, a gente pode ferir e machucar muito verbalmente. Sim. A gente pode destruir uma pessoa verbalmente. Boa. Mas continua, não quero dizer... Então, eu quero dizer, a gente criou mecanismos sociais para poder até aceitar isso e acomodar esse mal de alguma maneira entre os limites do que é tolerável e o que é intolerável. Algumas coisas são intoleráveis. E olha que curiosidade que me veio agora. É intolerável um assassinato, é intolerável uma violência. Mas se a gente vê uma pessoa sendo violenta com outra e a gente vê a polícia sendo violenta com o bandido, muitos de nós vão falar, é isso mesmo, polícia. A gente vai torcer para que seja feita esse bem usando da violência. Inclusive, olha só que interessante, nos estados modernos, que é a estrutura política que a gente vive hoje, as polícias têm monopólio da violência. Sim. A gente teve que criar esse mecanismo social para dar para uma entidade, porque a gente reconhece que se ficar, a Deus dará cada um fazer a sua barbárie. Sim. Não tem jeito. E mesmo assim vivemos em barbárie. Mesmo assim. É porque eu acho que vivemos dessa forma porque a gente não compreende mesmo, né? E é o mote desse episódio de hoje, né? Nós não entendemos o que está acontecendo de fato. Outro exemplo, sabemos que as guerras não deveriam acontecer, mas as guerras acontecem. E, aliás, o que são as guerras entre países? Uma maximização da guerra local. Sim. Eu com meu vizinho e tal. Mas olha só, as guerras são tão absurdas, tão idiotas, tão irracionais, que a gente criou mecanismos para organizar as guerras. Tem convenções de Viena,
algumas coisas não são aceitas nem em guerras, pelo amor de Deus. Olha que coisa de louco. A gente daqui a 200 anos vai olhar para trás, olha o que a gente era. É absurdo, né, cara? Vamos voltar a uma coisa que você falou que eu acho que tem a ver com o aspecto transpessoal do mal, que é a coisa... Quando você mencionou sobre, né, que até as palavras podem ser super violentas e usadas de uma forma, né? Então, entrando mais no aspecto transpessoal, de uns tempos para cá, eu comecei a perceber pensamentos intrusivos em alguns momentos. É uma coisa que até então eu não considerava como algo possível, né? E aí, depois de algumas experiências, né, que eu considero de caráter, experiências de estados alterados de consciência, porque até então eu não percebia, né, quando eu passei a perceber, isso alterou o meu estado, de como a coisa pode ser muito facilmente confundida com o seu próprio pensamento. Então, quantas vezes, durante o nosso dia a dia, nosso cotidiano, nós agimos de uma forma mais agressiva ou mais violenta em termos de palavras, e isso não pode estar simplesmente sendo a consequência de uma intrusão de forças, de energias. Eu não vou dar nomes assim muito palpáveis assim em relação a isso, porque eu acho que não vem ao caso. Talvez a gente pode até dedicar um episódio para falar como que seriam essas personificações do mal, Não né? vale a pena. Falar sobre isso, mas eu acho que esse é o perigo da coisa. Volto a dizer, se tudo é mente, né, se a mente está na raiz de tudo aquilo que existe, e a mente, a priori, não possui um formato muito bem definido, né, ela estica, pode ser porosa, ela pode se mesclar com outras coisas, então nada impede que, para um nível para além da dimensão física, hajam forças ou energias atuando que se mesclam e se aproveitam realmente de nossa ignorância para se manifestarem de alguma forma. E acho que como tudo é natureza, e a natureza tem essa necessidade de se manifestar, sair do plano imanifesto para o plano manifesto, por que não imaginar que existam forças não muito amigáveis ou sei lá, essência beligerante ou predatória ou violenta, que encontram brechas para se manifestar no plano físico justamente através de nós. Não descarto, eu acho que acontece. Eu li vários exemplos, eu estudei vários exemplos, mas eu ainda não experimentei. Entre parênteses, espero nunca experimentar. Mas é muito bom. Eu não posso falar por experiência. Não tive experiência ruim com substância psicodélica, muito pelo contrário, nunca tive bad trip, então eu não posso falar isso. Mas eu não descarto, eu acho que tem que estar na equação. Mas ela está num pacote que é gigante, que a gente, sabe, tem multifacetas aí. Um exemplo, às vezes a pessoa pode estar sendo influenciada por uma dessa... É difícil até a gente conceituar, Sim, né? Essa entidade não corpórea que está se imiscuindo numa mente que está em baixa guarda, em baixa autoestima. É um ponto. Outro aspecto o bem e o mal, essa transmutação está aqui dentro. E ela vai vir à tona dependendo das circunstâncias, dependendo dos exemplos que a gente teve, dependendo da nossa capacidade de freá-la ou não. Lembra da história do anjo e o demônio? Quem você alimentou mais ou menos. Até em desenho animado aparecia o anjinho e o diabinho, né? Tom e Jerry. Gatilhos. Todos nós trazemos traumas. Sim. E um gatilho que a gente não percebe, traz vir à tona o alien que está dentro de nós. Um ótimo exemplo, o trânsito. As pessoas se comportam no trânsito de um jeito e na vida social de outra maneira. Várias vezes já percebi isso, né? A pessoa agindo de uma forma completamente irresponsável, de repente para, né? Sai do automóvel um senhor de idade, assim, até com, né, uma aparência, assim, de uma pessoa boa, né? Mas que dentro do carro se transformou, né? Se eu não me engano, tem um desenho da Disney que era o Pateta, que ele entrava dentro do carro, ele se transformava. Então, a gente está sacando isso já há décadas. Então, está aí, é parte de nós. Então, isso existe, essa parte exterior existe, o condicionamento existe. Lembra da ideia... Quando Michel Foucault fala da ideia da microfísica do poder, então eu tenho o chefe que humilha o funcionário, então o funcionário humilha a empregada bate no filho dela, então vai descendo um segurança que
que trabalha como segurança numa loja, geralmente é uma pessoa pouco escolarizada, tal, porque conseguiu aquele trabalho e tal. Dependendo do tipo de vida que ele tem, ele vai descarregar aquilo no primeira pessoa que se portar como meliante na frente dele. Ele vai descarregar inconscientemente, por mais treinamento que ele tenha. Isso acontece o tempo inteiro. Outro exemplo, isso é objeto de estudo até hoje, como é que uma população como a Alemanha, os melhores engenheiros do mundo, pessoas com nível de consciência, foram capazes de ir na lábia do Hitler. Sim. O grande conceito da banalidade do mal, da Hannah Arendt. As pessoas diziam que eu era um burocrata, cara. Eu estava seguindo ordens. Eu não tinha ideia do que eu estava apertando um botão e estava ligando a câmara de gás. Eu não tinha ideia. E ela diz, não, você abriu mão da sua moral, abriu mão do seu individual pelo coletivo. Não é possível. Você tem uma cota de responsabilidade, sim. Mas olha como é que foi a coisa. Um país inteiro. Exato. Legal. Acho que tem dois aspectos aí. Primeiro o individual e depois o coletivo. O individual, que eu acho que é bom a gente colocar aqui, não existe vitimismo aqui, tá? Eu não parto do princípio de que somos vítimas dessas forças, coitados de nós. Eu acho que, né, nos misturamos muito bem com isso, carregamos essa dualidade dentro de nós e temos a nossa parcela de responsabilidade, sim, sobre isso, né? Eu acho que, assim, pior responsabilidade é aquela onde há a isenção de conhecimento, né? Ou você abre mão de querer entender o que está acontecendo. Esse é o pior dos casos. Então, o primeiro aspecto é isso, né? Não vejo essa análise de forma a entender que nós somos vítimas de forças do mal e coitado de nós, não tem nada a se fazer a respeito. Não. Dá para a gente começar a mudar esse jogo simplesmente para começar a tentar entender, né, o que está acontecendo, né? Esse é o primeiro aspecto. E o outro aspecto coletivo que você mencionou, o Hitler é um bom exemplo, né, de como uma nação, né, do porte da Alemanha, né, dadas as circunstâncias da época, e aí vamos falar sobre inconsciente coletivo, né, que eu acho que é muito importante também, né? O que estava sendo gerado naquele momento, né, o quanto de repressão havia, o quanto de coisas represadas haviam ali e que encontraram no Hitler uma forma de válvula de escape para que isso fosse solto, né? Enfim, deu no que deu, né? Então, você tem todo um aspecto que é transpessoal também, né? Porque se fosse só o Hitler sozinho, né, é uma coisa, mas você conseguir, através da lábia, mais uma vez, da conversa, convencer uma nação inteira de que todos aqueles absurdos fazia parte de algo que seria benéfico, cara, tem que ser algo de nível transpessoal, necessariamente. E também usando isso e todo o histórico, sempre tem um contexto, né? Humilhação na Primeira Guerra, um país que acabou ficando com hiperinflação, miséria, uma série de coisas, sabendo-se que são poderosos, sabendo-se que são inteligentes. No momento que aparece um salvador e a gente vai em cima desse salvador. E olha que interessante, agora eu sei que eu vou entrar num campo minado, mas é complicado, porque Hitler e o nazismo ficou como talvez o exemplo mais plasmado do que foi o absurdo do século XX, né? A gente sempre esquece de falar de Stalin, que matou mais gente. Sim, né? Sim, com certeza. A ideia da esquerda fica sempre esquecida, mas igual. Mas as novas gerações não viram isso, elas são livros de história, mesmo nós. Mas vamos falar de agora. Olha o que está acontecendo agora. Autocratas estão conseguindo chegar ao poder e dizimar a própria população, fazer mal à sua própria população democraticamente. E agora eu sei que eu vou entrar no campo mais minado ainda. Não é possível que as 60 mil pessoas que morreram em Gaza sejam 60 mil pessoas terroristas. Todo mundo sabe que não são. Que metade seja. 30 mil, é muito. Não, ainda assim, 30 mil foram massacradas e estão morrendo de fome até agora. E quem está perpetrando isso? Aqueles que nunca deveriam fazer, porque souberam o que aconteceu com eles. Sim. E é toda a população de Israel que está a favor disso? Não! Eles protestam toda semana contra, mas o autocrata consegue mandar e comandar tudo. Olha que absurdo nós chegamos. Metade da primeira metade do século XX, 21, e nós estamos passando por a mesma coisa. De forma muito similar, eu tenho certeza que o Vladimir Putin, ele dorme
tranquilinho toda noite, né? Bota a cabeça no travesseiro lá, sabendo que, né? Sabendo não, deduzindo que está fazendo a coisa certa. Por quê? Mais uma vez, eu projeto no outro o mal, né? Que é um outro problema, né? Acho que dedicamos um episódio só para falar sobre isso, né? Como é que nós projetamos o mal no outro, né? Então, esses autocratas que você está falando, eles partem desse princípio. De que, lógico que eu sei o que é o certo. Lógico que eu estou fazendo aquilo que é necessário ser feito. Para o bem de todos. Para o bem de todos. Mas não se passa pela cabeça dessa pessoa de que o mal existe dentro dele. E que mesmo disfarçado de bom, ele pode estar causando imensos danos, não apenas a ele, mas como às pessoas ao redor, né? Então, eu acho que são exemplos muito bons para dar consistência ao que a gente está tentando dizer. Mas vamos voltar ao aspecto mais transpessoal, né? Acho que seria importante também, porque a gente acaba tendo, e a gente já falou sobre isso também em outros episódios, uma visão bastante preconceituosa em relação aos nossos antepassados. Por quê? E que isso tem a ver com a gente, ou com esse papo? Porque os nossos antepassados também sempre, ainda que seja de forma caricata, retrataram o mal, né, de diversas formas, em livros, está na Bíblia, em várias religiões você tem esse aspecto manifesto, inclusive com gravuras, né? Isso você encontra nas religiões, você encontra no budismo, você encontra no taoísmo, né? A própria figura que você mencionou do Tao, né? O Yin, o Yang. Então, você tem todo um histórico, uma história que representa essas duas polaridades, né? Então, por que nós tendemos a apenas aceitar aquilo que nós consideramos como o aspecto bom e tudo aquilo que nós temos de história, ainda mais que possam ter ocorrido distorções, enfim, ou utilização disso para benefício próprio, há todo um histórico que é parte, desde que a humanidade passou a existir, que retrata o mal como algo real e não só como real. E aí volto a bater na tecla da questão do transpessoal. Como um aspecto transpessoal da natureza. Em todos os momentos, em todas as culturas, nós temos isso. Então, por que agora a gente esterilizou, né, isso? Porque tendemos a achar que os nossos antepassados eram pessoas incautas, pessoas primitivas, que não tinham ideia do que estava acontecendo. Mas eu acho que também é um aspecto interessante de a gente levantar aqui e trazer para a discussão de que a história inteira foi sempre descrita dessa forma. Por que agora a gente resolve entender de forma diferenciada? Eu acho que a gente talvez agora tenda a entender de forma diferenciada porque a gente coloca essa interpretação milenar no mesmo tapete do aspecto mitológico com M minúsculo que o materialismo transformou toda essa parte subjetiva. Foi tudo no balaio, né? Foi tudo junto. Talvez essa seja uma das piores consequências do materialismo. O pessoal da teoria integral diz que é o trunfo da separatividade. Eu acho que isso é também, mas também essa ideia de que nada mítico com M minúsculo, com M maiúsculo, funciona. Tudo é mítico com M minúsculo que não serve, é religioso e tal. Durante milênios, todas as grandes tradições interpretaram as trevas e a luz. O que é a iluminação? Né? Sempre teve aí, esse jogo sempre teve aí, convivendo conosco. Né? Eu acho que agora, além desse trunfo do materialismo de jogar para fora junto com a água da suja, todo o bebê e todas as coisas juntas, está subjacente o medo, pânico de ter que encarar isso. Sim. Por que essa insistência pela vida eterna? Por que essa insistência de... e se fala em vida eterna, não superar a morte, né? Porque os termos até têm tabus. Porque a gente não conseguiu lidar com isso. Ficou muito esterilizado. Quer ver outra coisa interessante? As pessoas morriam em casa. Sim. A gente convivia com ela ali. Sim. A morte estava presente. Agora não, agora no hospital. Porque é a forma de você esterilizar, né? Então, eu vou colocar a morte para longe do meu ambiente familiar, porque eu não quero contato com isso. A gente esterilizou. Eu não quero falar sobre isso. Interessante. Socialmente, como a gente foi se protegendo.
psicologicamente, é uma estratégia de defesa psicológica. Mas é uma estratégia de defesa infantil, Claro, né? mas é claro, a gente nem percebeu que está acéfalo, que virou uma criança, que virou uma criança morrendo de medo. Exato. Continuamos morrendo de medo. Exato. Ao invés de termos a maturidade psicológica para colocar esse assunto à mesa e falar sobre isso. Conversar, né? Quantas pessoas falam... Quantas pessoas não usam a palavra câncer? Não, atrai. Vamos falar vamos CA. Né? São maneiras, eu acho que é o trunfo desse materialismo que conseguiu colocar. Disso não se fala. Isso não. Por que não se fala? Porque não é relevante, não é importante. Não, tá escondendo. Isso a gente morre de medo, a gente não entende e não está afim de tentar entender. E veja, esse não estar a fim de entender, eu acho que também possui uma relação direta com as nossas próprias sombras, né? Que esse aspecto que o Jung menciona da sombra, a sombra não necessariamente é ruim, mas eu acho que na maioria das vezes acaba sendo mais fácil de você compreender por aí, que é tudo aquilo que eu não gosto de ver em mim, aqueles aspectos que eu tenho vergonha sobre mim mesmo, eu vou colocar tudo para baixo do tapete e não quero ter contato com isso. Se isso acontece individualmente, né, lógico que é um processo inconsciente, não fazemos isso de forma consciente, por que não pensar que todos nós temos essa sombra? Tem, sombra planetária. E de país. Há uma somatória dessas sombras, porque voltamos a falar aqui sobre o aspecto transpessoal, né, ou o aspecto do inconsciente coletivo, a subjetividade que se manifesta de forma anterior à fisicalidade, né, ou aquilo que nós chamamos de fisicalidade ou materialidade, de forma espalhada, se une, né, e ganha força. Então, juntando com a somatória de todas as sombras, as quais são, e aí esse é um aspecto interessante também, as quais são relegadas ao ostracismo, onde elas merecem estar, ficam lá represadas em um determinado momento, isso eclode de alguma forma, porque você não está resolvendo. Rebote. Né? Então, exato, um efeito rebote, onde isso tem que se manifestar, tem que sair de alguma forma. E como é que isso sai? Uma catástrofe, uma guerra, um ato de violência. Porque ficou represado aquilo, você não teve contato com aquilo e de forma a entender ou compreender aquilo, gradualmente ir minando a força dessa treva ou desse aspecto que entendemos por negativo, que vamos colocando para escanteio, colocando para baixo do tapete. Né? Excelente. O que você acha disso? Excelente. Eu vejo isso, consigo sentir a sombra coletiva. Na verdade, a batalha dos filhos da luz contra o filho das trevas acontece em todas as esquinas do mundo, o tempo inteiro. O tempo inteiro. É meio como o filme Constantine, né, cara? Que é demais, que tem várias leituras e várias coisas. Acontece o tempo inteiro. Lógico que no filme é caricato, né? E tinha que ser, porque é um filme de Hollywood, etc. Né? Mas eu acho que há ali subjacente uma essência interessante de você analisar e não rejeitar assim a priori. É bastante interessante. Se for analisado do ponto de vista simbólico, bem interessante. Né? Com tudo que nós estamos dizendo aqui. A ideia de escamotear, de novo, de não encarar. Por que eu não encaro? Quando eu não encaro, quando eu terceirizo, quando eu tenho medo. Por que na sombra eu não integro e eu projeto, ou eu divido, eu ponho numa parte de mim que eu não quero saber, né? Eu não assumo. E o que é o trabalho da terapia? Sim. Senão isso é reconhecê-la e integrá-la, faz parte de mim. E eu convivo bem com ela. Não, eu sei que esse vulcão virá e eu serei sábio, eu funcionarei melhor na sociedade quando eu for capaz de ou contê-lo ou identificá-lo e se vier à tona, se eu não conseguir detê-lo, que ele cause o mínimo estrago possível, porque ele causará estragos. Aliás, viver em sociedade é causar tristeza aos demais. É inevitável, é inerente à vida humana. A sabedoria, a convivência melhor, o espaço de convivência é quando a gente consegue minimizar esse mal que a gente acaba fazendo com os outros, que a gente sempre faz. É inerente à convivência. Sim. Assim como o amor. É fácil. Uma coisa que me veio agora enquanto você estava falando também, quase esqueci. É interessante que o contraponto do mal
vai ter vários significados, vai ter vários sinônimos, será o bem em geral, mas existe uma força maior que é o amor e é reconhecido pelo mundo inteiro. É como se o mal tivesse uma arquibancada de representantes, mas o amor é uma coisa só. É interessante. Não existe isso para o mal. Por quê? Porque a gente nunca o integrou. Todo mundo reconhece que o amor é a força maior. Todo mundo, em qualquer cultura. Mas isso aqui foi escamoteado, foi se perdendo o valor, foi minimizado, foi exteriorizado, foi terceirizado. Foi fragmentado. Mas é por isso que acho que é interessante, em determinados momentos, essa força transpessoal, por exemplo, se manifestar, como falamos agora, em um momento de guerra, por exemplo, onde há ali, pela primeira vez, uma oportunidade de você juntar esses fragmentos e as trevas se manifestam de forma local e de forma um pouco mais disseminada e não de forma mais fraca, se manifestando individualmente, mas como uma forma coletiva de manifestação. Então, você tem uma guerra que eclode. Né? Você tem coisas como Hitler, você tem coisas como uma chacina, por exemplo. Volto mais uma vez a dizer aqui, a frisar o quão importante é isso. Não estou falando sobre vítimas aqui, não acho que a coisa funciona dessa forma. Mas quanto mais a gente, né, eu insisto nisso, a gente perceber que existem nuances, que existem participação, coparticipação, isso faz parte de nós e precisa ser trabalhado e integrado, melhor a gente vai conseguir entender e se antecipar a essas forças, conseguir criar defesas sobre elas, não se diferenciando, mas justamente buscando essa aproximação. Aquela coisa, né? É melhor ter o inimigo por perto do que você manter uma distância dele. Né? O problema, a questão talvez seja a premissa do que você falou agora, que é muito interessante. Requer uma maturidade muito elevada, muito concreta, muito pé no chão para reconhecer que faz parte de mim. Faz parte de todos nós, inclusive das pessoas que eu amo. Sim, sim. E que não se trata de extirpar, não dá para fazer. Não dá para fazer como o tumor. É uma questão de integrá-la e viver com ela, administrá-la. Sim. Até a questão do tumor, mas aí eu vou deixar até para outro episódio, tá? Que eu acho que dá para a gente explorar a maneira como nós tratamos isso, enfim, eu acho que a gente consegue fazer isso em outro momento. Mas esse aspecto mais transpessoal ou transcendental, digamos assim, do mal, cara, mais recentemente, por algumas experiências pelas quais eu passei, me trouxe justamente isso, cara, o quão forte isso é. Por quê? Se o que eu vivenciei, que eu não vou mencionar aqui, que acho que não vem ao caso, se o que eu vivenciei, porque não foi também um episódio apenas, foram vários episódios, né? For realmente algo dentro de mim, cara, isso é muito forte. É muito forte. Com a possibilidade disso ainda se juntar com outras forças, porque eu volto a dizer, há essa plasticidade no mundo subjetivo, essa porosidade, as coisas se entrelaçam. Se há a possibilidade de se juntar com outras forças, de outras pessoas que estão além de mim, cara, que força isso tem? Não. Que força isso tem? É gigante. Então, vamos além? Vamos. Então, a premissa agora, pegando as suas palavras, você estava fazendo esse questionamento. Se for uma coisa que realmente o que eu vivi está dentro de mim, é poderoso. Agora, imagina um quadro que a gente tem exercitado nos últimos papos recentemente, que não é isso ou aquilo, mas isso e aquilo. Imagine que é isso e também forças externas que, dependendo de como você estiver, conseguem entrar. Sim. Talvez não consigam entrar em todas as pessoas. Sim. Ou talvez, quando eu consigo entrar em algumas pessoas, não consigo entrar com impacto suficiente. Ou talvez, estou fazendo tudo porque eu acho que tudo é válido, tá? Ou talvez consiga entrar, mas a pessoa consiga frear, de alguma maneira, consiga minimizar. Vai saber. Mas imagina só, a fórmula catastrófica seria a capacidade interna que eu já tenho, com um gatilho, junto com outra externa, que eu estou num momento muito baixo, que eu dou vazão para isso, e eu consigo ainda disseminar para várias pessoas ao meu redor. Aí ninguém segura. Exato. Aí é motim. Aí é guerra. Por isso que a melhor defesa é a atenção, né? Estar atento a... Porque se você estiver atento a essa possibilidade, você vai ter condições de se defender ou antecipar, né, o que pode estar por acontecer. Né? Excelente. E
o preceito básico de todas as tradições espiritualistas, viver no presente. Se eu estou atento ao presente, eu estou vendo o que está acontecendo, aí eu atuo melhor. Se eu estou distraído, recuperando a conversa que eu tive, a discussão de ontem, ou projetando o papo que eu vou ter amanhã, eu estou com a guarda baixa. Muito bem. E concordo com você, e só voltando, eu estou ficando com um pigarro aqui, cara, acho que foi por causa do ar-condicionado, mas vamos lá. Me ocorre agora também, da mesma forma que eu tentei recuperar aqui todo o aspecto histórico que tenta retratar o mal de diversas maneiras, em todas as tradições, todas as religiões, o quão também é insistente a temática, né, do bem contra o mal também na nossa cultura, né? Em filmes, por exemplo. Então, lógico, se você me perguntasse isso uns anos atrás, eu iria falar simplesmente isso, uma forma muito simplificada da ignorância humana de retratar algo que simplesmente é um mito com M minúsculo e não existe mais nada além. Mas não, a gente pode reinterpretar isso. Peraí, de onde vem essa insistência em querer retratar isso ao longo de tantos anos, em tantos filmes, tantas histórias? Sempre. Então, exato. Existe algo além dessas aparências, né? Voltando a falar sobre as aparências, ou dessas representações, como você mesmo colocou, que parece que impulsiona ou carrega esse inconsciente coletivo em uma determinada direção, onde não existe outra possibilidade, a não ser você retratar isso de alguma forma. E aí você retrata através de Star Wars, você retrata isso através, sei lá, de outros inúmeros filmes, onde aparece um filme do famoso faroeste, né, onde tem o mocinho, o bandido, mas é a temática de fundo, né? Sempre a mesma temática de fundo, com roupagens, né, diferenciadas, mas que quando você assiste, por mais que seja caricato, algo lá no fundo de você reconhece aquilo como real. O que você acha disso? Acho genial. Você estava falando, sabe que meu correio estava... Quadros do Hieronymus Bosch, há 500 anos, tá lá, como eles viam a interpretação deles da vida na Terra ou do inferno, sempre existiu na gente. Eu acho que aí você tocou num outro aspecto muito legal. O inconsciente, ele acaba vindo à tona. Assim como o inconsciente individual, ele acaba sendo aquele que nos governa, a gente não tem controle e só percebe quando a gente faz a besteira e alguém nos aponta, imagina coletivamente. Então, coletivamente, algumas pessoas estão pescando isso, são os artistas, eles têm um papel social fundamental, eles nos colocam para todos nós, para a gente poder encarar. Por que nós temos atração? Por que nos atrai tanto? Porque faz parte de nós. A gente não quer reconhecer, mas faz parte de nós. Quando a gente para, como a gente está fazendo agora, e faz essa análise, está em mim. Isso aí está em mim, faz parte de mim. Não vou julgar como certo e errado, ou bem e mal. Faz parte de mim, do meu todo. A questão que eu tenho que fazer é talvez não tentar extirpá-lo, como a gente fez a vida inteira, mas tentar conviver com ele de maneira minimamente saudável e funcional. Mas está em mim. Se ela ficar disfuncional, eu vou ficar uma pessoa violenta. Eu vou me comportar como exatamente todas as pessoas que eu digo que nunca farei como elas. Sim, exatamente. E o quão perigoso, né, esse aspecto que você mencionou, né, a falta de convivência com o mal. Eu não estou querendo dizer assim que é necessário a gente, de repente, viver certas coisas ou passar por certas experiências para entrar em contato com isso. Acho que não precisa ir tão longe. A gente pode começar a fazer esse exercício internamente, né? Através dos seus próprios atos, com coisas mínimas, né? Então, da maneira como você, de repente, explode em um ato de irritação facilmente no seu cotidiano, como você trata as pessoas. Essas são formas de você lidar com esse aspecto mais violento, que é do dia a dia, é do cotidiano. Todo dia passamos por isso. Então, esse contato com esse aspecto, ele pode ser analisado. Você pode trazer isso à mesa e decupar isso daí em diferentes partes e entender por que eu estou agindo assim, né? Que força é essa? Né? Porque senão fica uma coisa muito... não sei, pode causar a impressão para as pessoas que estão nos assistindo de que vamos nos colocar nas situações mais bizarras, mais horrendas para entrar em contato com isso. Não precisa, não há necessidade. Porque no dia a dia, de uma forma fragmentada e a conta-gotas, nós já estamos convivendo com isso o tempo todo. Né? Quer ver um exemplo que me ocorreu, você estava falando? Até como sociedade a gente foi mudando e modificando. Muitos dos pais, e a gente passou por isso, muitas vezes a gente fazia uma coisa errada, a gente fazia uma coisa má, e qual era o resultado? Você vai ficar de castigo. Então a gente acostumou socialmente a aceitar que atitudes ruins merecem ser castigadas. Por quê? Para servir de exemplo para que você não faça de novo. Como é que a sociedade faz isso? Antigamente, matava. Pisou fora da linha? Morte.
Recentemente, a gente separa eles da sociedade e coloca em prisões. Sim. Né? Não matamos mais. Eles vivem, são milhões no mundo. Não vamos nem entrar na questão de se é justo ou injusto. A questão é, qual é o reconhecimento? Da maneira como eles estão vivendo, eles não são capazes de viver na sociedade como nós, como todo. Então, eles têm que ser alijados da sociedade. Reconhecemos como sociedade que não temos o direito de eliminá-los. Apesar de que alguns países ainda têm pena de morte, mas a maioria não tem mais. Então, a gente separa. Teoricamente, para corrigi-los, para ressocializá-los, para que eles pudessem voltar. Infelizmente, os países nórdicos são só 4 ou 5. Né? Não dá para fazer isso no mundo inteiro. Mas olha só como até como sociedade a gente viu. O mal é reconhecido, é identificado, mas ele tem que ser apartado, ele tem que ser punido, ele tem que ser colocado como exemplo. Não faça, porque isso a gente até reconhece, isso não deve ser feito. Mas o passo anterior a gente esquece. Ele está aqui dentro, ele pode vir à tona a qualquer momento. Exatamente. Qualquer coisa pode ser um gatilho. E quantas vezes você não se surpreende com a sua própria atitude, né? Num ato um pouco mais exacerbado, você passa alguns minutos e fala, mas o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Inclusive com o fantástico pastor, que fala muito bonito todos os domingos, inclusive com aquele padre maravilhoso, que só é capaz de sermões fantásticos, aquele rabino genial, todos nós somos passíveis disso. Ele está ali dentro. Pois é. Será que deu? Mais ou menos isso, né? Para quem não entende, a gente tem um cronômetro aqui, tá? Então a gente tem que, né, como a proposta do programa são 60 minutos, mais ou menos, a gente não consegue fazer exatamente, né? Mas mais ou menos uma hora, a gente tem que ficar de olho num cronômetro aqui para ver se o tempo foi o suficiente. Eu acho que foi, né? Como eu mencionei, Nilton, não vai dar para a gente explorar todos os aspectos disso. Acho que a gente tem condições de ir mais a fundo em vários aspectos que foram mencionados aqui hoje. Vamos ver se, de repente, eu não elaboro um Contatos Insólitos agora, não entendemos o mal, número 2, para a gente continuar essa conversa. Mas, por exemplo, só te dar um exemplo. Uma coisa, a partir do texto descritivo, eu sempre faço uma imagem do que a gente vai poder conversar e sempre tento projetar o que eu posso desviar para poder dar um pouquinho de sal e tempero, né? Não me ocorreu, por exemplo... pensar em quão profundo pode ser a conversa sobre esse mal transcendental. Sim. Não, eu confesso, uma das muitas coisas que eu aprendi com você hoje, vale a pena, por não ter experimentado, talvez eu não desse tanta importância, mas vale a pena tentar ler, tentar estudar, porque está aí. Inclusive pelo viés histórico eu acho muito interessante. As representações em desenhos, bom, o Inferno de Dante, você tem um monte de coisas aí, em termos históricos, que podem nos ajudar a adentrar no aspecto transcendental do mal, né? Que era o que eu queria falar aqui hoje, mas se você não capturou dessa vez, acho que você vai capturar da próxima vez. É porque eu não experimentei ainda. Mas enfim, nem queira. Ah, beleza, gente. Então, Nilton, muito obrigado por mais uma participação insubstituível. Gente, valeu mais uma vez. Se inscrevam no canal, avisem amigos que porventura possam gostar dessa nossa abordagem aqui em relação à realidade. E até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só para lembrar que o nosso papo é um papo do bem. Assim achamos.